Bom, agora a gente vai contar para nossa audiência, Guta e Rodrigo, que a Advocacia Geral da União, sob comando de Jorge Messias, atendeu ao pedido da deputada trans do PSOL, Érica Hilton, para pedir a remoção de publicações nas redes sociais críticas ao chamado PL da misoginia. A notificação da AGU, enviada ao escritório da rede social X aqui no Brasil, afirma que agências de checagem teriam identificado uma suposta rede de desinformação sobre o projeto de lei que cria o crime de misoginia. No documento, a Advocacia Geral da União declara que as publicações teriam usado o texto de um projeto antigo que já foi arquivado, sem ligação com a proposta atual. Classifica também as publicações como tática consciente para gerar pânico moral e rejeição a uma proposta legislativa, substituindo o debate honesto pela propagação de falsidades. Na notificação também consta uma lista, que você acompanha ali na tela junto com a gente, uma lista de 10 perfis cujas publicações se enquadram no pedido de remoção de publicações sugerido, recomendado pela Advocacia Geral da União. Guta Pini. Essa aí é a AGU do Jorge Messias. Ele que está aí tentando alçar a essa cadeira no Supremo Tribunal Federal e, enfim, ao que tudo indica, ele teria os votos ali no Senado Federal para conseguir essa vaga. Agora vocês imaginam esse cidadão com esse viés autoritário, censório, ali ocupando uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Essas publicações, Dani, elas chegaram num contexto em que a Câmara dos Deputados e também no Senado, eles têm um combo ali de projetos de lei tratando dessa questão de misoginia, de proteção das mulheres. São vários projetos de lei. Aquele que foi aprovado no Senado Federal por unanimidade, ele foi um só deles. Mas o que aconteceu naquela semana? As pessoas acabaram confundindo os textos dos projetos de lei. Então, eu vi também muita gente comentando trechos do projeto de lei aleatório dentro do projeto de lei da misoginia. Então, as pessoas acabaram confundindo. O que eu entendi disso tudo foi que as pessoas acabaram compartilhando, mas não teve um viés, não foi uma milícia, não foi uma ação organizada de pessoas querendo causar desinformação. O fato é que há um combo de projetos de lei na Câmara e no Senado e houve essa confusão. Pessoas de boa fé, inclusive, fazendo seus comentários e elas estavam simplesmente confundindo. E o que você faz diante disso? Você desconfunde. Você traz a verdade. Eu, inclusive, cheguei a comentar com algumas pessoas: olha, esse trecho de um outro projeto, chegaram a falar de um projeto da senadora Damares também, que não tinha nada a ver. Mas isso acontece numa democracia, onde as ideias estão circulando, estão sendo debatidas, e aí você vai chegando à conclusão do que realmente é fato, o que é confusão. Mas o que acontece? Tudo aquilo que, de alguma forma, mine ou pelo menos ameace minar esses interesses sensórios, esse interesse dessa agenda woke, eles já colocam na cota da milícia digital, de uma ação orquestrada, e aí querem calar as pessoas. Veja, essa atitude aí da AGU, ela ocorre após um pedido da deputada Érica Hilton, e isso se deu dentro daquela Procuradoria de Defesa da Democracia, que foi criada ali pelo senhor Jorge Messias. Essa Procuradoria, gente, ela atuou em pelo menos 108 casos. Esse não é o primeiro. E nesse caso aí, ela está pedindo a remoção do conteúdo. Veja, que completo absurdo! Com base em quê? Em que lei? Em que artigo da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Processo Civil, da Lei Geral de Proteção de Dados? Onde está o fundamento legal para você remover um conteúdo desse tipo, inclusive? Não está ofendendo ninguém, as pessoas estão debatendo ideias. Agora, essa é a agenda dessa AGU e está aí a prova. Todo mundo está vendo, isso é um documento oficial e ele partiu de uma deputada federal, Érica Hilton, que está aí com essa agenda censória, querendo dizer que está defendendo as mulheres, e uma das mulheres censuradas aí nessa notificação é uma jornalista, Madeleine Laxo.
Então, Dani, veja só, isso é o Messias na AGU. Agora vocês imaginem ele numa cadeira no Supremo. Pois é, agora, Guta, para embasar esse pedido de remoção das publicações, o documento cita uma farta verificação fática. Contudo, quando você pega ali o documento para ler, e eu sei que você leu, a gente encontra uma verificação da agência Aos Fatos e uma reportagem do Jornal Estado de São Paulo. Enfim, foi isso aí que foi utilizado para embasar aí esse pedido, essa notificação extrajudicial da Advocacia Geral da União, sob comando de Jorge Messias. Pergunto a você, Rodrigo Marcial, o botão do silêncio foi apertado pela AGU? Mais uma vez, a gente tem os representantes do governo, nós temos alguém que quer entrar no STF se posicionando contra a própria Constituição que ele deveria se tornar guardião. O STF, Supremo Tribunal Federal, exerce o papel de corte constitucional. A Constituição deve ser respeitada pelos ministros do STF e, é claro, por todos os órgãos do setor público e por todo cidadão brasileiro. E a Constituição não poderia ser mais clara. No seu artigo 5º, inciso 4º, inciso 9º, em que se garante a livre expressão, independentemente de censura. Não pode ter censura, o que está previsto claramente no artigo 220 da nossa Constituição Federal. E estamos falando de uma censura política, censura ideológica. As leis, antes de se tornarem leis, devem ser discutidas em toda a sua extensão. Eu fui vereador de Curitiba por 2 vezes e a coisa mais natural do mundo é receber críticas infundadas. E quando eu era legislador, o que eu fazia? Explicava qual era a verdade. O que o projeto de lei diz e o que ele não diz. Eu não mandava calar a oposição. Porque ainda que esteja errado, e não é o caso, não me parece que seja o caso, mas ainda que esteja errada a crítica, essa crítica, ela poderia estar certa. Essa crítica promove o debate público. É isso que é uma democracia, pelo amor de Deus. Essa pessoa que está no comando da AGU, essa deputada, esse homem biológico e transgênero, essa deputada federal Erika Hilton, eles estão fazendo o que a esquerda sempre faz, que é perverter as instituições. É derrubar uma democracia, um Estado de Direito, derrubar a própria Constituição. Quando eu falei no início do programa hoje da Revolução Constituinte aqui de São Paulo, o que era o desejo dos paulistas, lá na época de Vargas, era que tivéssemos uma Constituição. O Brasil, em tese, tem uma Constituição, só que ela não é respeitada pelos deputados federais, não é respeitada pela AGU, não é respeitada pelos próprios ministros do STF. E isso deveria ser motivo de revolta absoluta da população brasileira. A gente não pode banalizar isso, isso não pode ser normal. Não pode ser normal derrubar a palavra, inclusive de jornalistas. Inclusive da Madeleine, foi um dos pedidos de Messias. Essa pessoa não tem condições de ser ministro do STF. Assim como aqueles que já estão no STF, como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, não tem condições de ficar lá. E assim como a Guta já trouxe há pouco, mencionou alguns instantes no comentário dela, um dos perfis censurados pela AGU é o da jornalista Madeleine Laxco. Inclusive o Rodrigo Marcial também mencionou. A gente vai ver agora a reação dela ao receber essa notificação extrajudicial assinada por 3 advogados da União. Vocês lembram quando eu falei que essa coisa de pele da misoginia era desculpa para calar a mulher? Me deu a prova. Erika Hilton me deu a prova, junto com o governo Lula, por meio da sua Advocacia Geral da União. Uma peça assinada por homens. Eles falam para eu tirar o que eu escrevi, porque segundo eles faltaria um contexto. Tem um contexto que eu adicionei depois, e eu vou mostrar a vocês. Eu adicionei depois, mas antes da notificação deles, adicionei voluntariamente. Eu vou fazer 30 anos de carreira dia 5 de maio, nunca aconteceu. Nunca um governo me obrigou a tirar um conteúdo do ar. Tá aí, Guta Pini, o que disse a jornalista Madeleine Laxco. Nunca um governo a obrigou a tirar qualquer conteúdo do ar em
30 anos de profissão. E você, como operadora do direito, vai saber seguramente responder a pergunta, a uma dúvida que eu tenho. Será que nesse caso, aí, em vez de pedir a remoção, a retirada dessa publicação, não seria o caso de uma retratação, por exemplo, caso haja de fato uma informação equivocada? Olha, Dani, eu entendo até, inclusive, que se a AGU está tão preocupada em informar bem o público sobre as políticas públicas do governo, a AGU, então, que fizesse uma campanha de informação, de esclarecimento. É para isso que a gente paga tantos impostos, para que eles façam o seu trabalho. Então, se está gerando algum incômodo, que eles, então, utilizem os seus canais oficiais para levar ao público, então, qual que é a realidade dos fatos, esclarecer melhor o debate. Mas não, a alternativa é sempre a da censura, da remoção de conteúdo. E eu até fiquei surpresa que não quiseram aplicar uma multa ou abrir um inquérito para colocar a Madeleine e outras pessoas aí dentro das investigações. Agora, um ponto que é importante a gente deixar muito claro, Dani, é o seguinte: houve uma confusão, uma falta talvez de contexto em relação ao que estava sendo veiculado, mas o fato é, o projeto de lei ao qual a Madeleine fez referência às outras pessoas, ele existia. A questão é, ele só não estava dentro do PL da misoginia, mas aquele artigo que foi veiculado, que ainda que quando alguém divulgasse informações verdadeiras, mas se causasse alguma ofensa, era alguma coisa nesse sentido, que isso aí seria configurado algum tipo de criminalização, a questão é, esse projeto existe. Ele foi arquivado, mas ele pode ser desarquivado. Quanta coisa está lá na Câmara dos Deputados, daqui a pouco eles tiram do bolso e colocam na pauta. Então, o debate é importante. Muita gente não sabia da existência desse PL, que então estava sendo arquivado. Perceba, e agora as pessoas estão falando sobre ele. E olha só, como a atividade censória, ela é sempre um tiro pela culatra. Eles quiseram calar, e o que eles conseguiram? Tá todo mundo falando disso. Até quem não acompanhou essa discussão toda tá falando disso. Olha só, é a pauta do nosso jornal hoje. É a pauta de várias manchetes. Tá todo mundo falando disso. Não adianta. Quanto mais eles querem calar, mais barulho eles fazem.